Oi, tudo bem com vocês? Então eu tô aqui hoje para falar sobre a arquitetura romana. Então a gente vai fazer uma breve contextualização histórica para poder entender como é que a arquitetura estava funcionando naquele momento. A arquitetura românica ela vai se desenvolver mais ou menos no mesmo período das cruzadas, que eram as guerras santas. Os nobres eles iam para o Oriente Médio, ali a região de Jerusalém, de Nazaré, onde Jesus teria vivido, teria caminhado, para poder tomar a região da Palestina dos muçulmanos que já estavam instalados ali. Então, com o objetivo de ter essa região, essa terra de volta, essa terra santa, eles iam lá fazer as guerras e tal. E aí quando eles voltavam, eles se tornavam agradecidos por terem sobrevivido, porque a maioria deles morria lá mesmo. Mas os que voltavam, eles voltavam agradecidos por terem sobrevivido. E aí eles faziam o quê? Construíam a igreja para honrar nosso Senhor Jesus Cristo. Essa época era a época também do feudalismo. A Europa ela estava muito rural nessa época, então você não tinha cidades, as cidades eram poucas. A maior parte da população europeia vivia nos castelos ou na região ali da proximidade do castelo, né, nas fortalezas, e sobrevivia da agricultura. Então a agricultura era a principal fonte econômica deles. É o período também da dominação da Igreja Católica, então mais um motivo para a construção de tantos mosteiros, abadias, conventos, igrejas em geral. Então esse estilo de arquitetura ele começa a ser desenvolvido com a chamada renovação romana, que foi proposta pelo Carlos Magno, que foi um grande imperador da região ali da Normandia, que é justamente onde esse estilo arquitetônico ele vai surgir. As construções eram construções austeras, construções robustas, as paredes eram muito espessas, você tinha uma escala que era muito alta. Você não vai ter igrejas tão altas como no gótico, mas elas já eram igrejas muito altas. E essas paredes espessas eram justamente por causa dessa altura, né? Porque o objetivo das igrejas elas eram alcançar a Deus. Então, quanto mais alto fosse a edificação, mais próxima de Deus estaria. Como eu já falei, as paredes eram bem grossas, as aberturas elas eram muito pequenas, porque de outro modo essas igrejas elas não se sustentariam, porque eles não tinham o que vai surgir no próximo período, que é o gótico. Eles não tinham lá os contrafortes, eles não tinham outro modo de apoiar se não fosse deixando a parede bem espessa. Então, como eles não tinham essa tecnologia, o que eles faziam? Eles deixavam as paredes espessas, diminuíam as aberturas, não só por questões construtivas, mas também para evitar assaltos, porque essas igrejas elas guardavam relíquias religiosas. Era uma época também de ostentação da Igreja Católica, né? Você tinha tudo feito de ouro. Ainda hoje, se você chegar no Vaticano, você vai ver os cálices de ouro, os utensórios de ouro, tudo de ouro. Mas não é o comum do dia a dia católico, né? Mas nessa época era. Então todas as igrejas tinham esses artefatos de ouro. Esse é o momento em que as igrejas elas começam a substituir os telhadinhos de madeira por abóbadas para reprimir em caso de ataque de inimigo, invasões bárbaras que aconteciam com muita frequência. Então, toda a questão estrutural da igreja ela tinha que ser bem fortificada justamente para resistir a esses ataques. A principal planta que eles vão utilizar é a planta em formato de basílica, que já era utilizada lá nas construções da Roma Antiga, mas que é trazida aqui para esse momento, com a cruz latina principalmente. Em alguns casos você vai ter a cruz grega, mas é principalmente a cruz latina. E aí eles vão estar usando
as abóbadas, arestas, cruzarias, para poder estar fazendo essa substituição do telhado, para evitar a questão das invasões mesmo, né? Para poder estar fortificando ainda mais a igreja. A cruz grega, ela quase não era utilizada por questões de praticidade mesmo, porque para fazer a cruz grega você tinha que trabalhar com uma base que era hexagonal, circular ou octogonal, e isso dava muito mais trabalho. Então eles trabalharem com a planta bonitinha lá em formato de cruz era mais fácil. E agora eu vou falar aqui da igreja de São Martim de Tours, em Fromista, na província de Palência, lá na Espanha. Essa é uma igreja então que ela tá no caminho de Santiago, que é uma das principais peregrinações da Europa, né? O pessoal sai para fazer peregrinação, para pagar promessa, descalço, faz a caminhada mesmo. São dias e dias, quilômetros e quilômetros nesse caminho, e passa por várias igrejas até chegar em Santiago de Compostela. Essa igreja você vê logo de cara, no exterior dela, que é uma igreja tipicamente românica, né? Ela é bem robusta, tem paredes bem altas, bem espessas. Você vê que ela tem pouquíssimas aberturas. A fachada dela ela tem 3 níveis, que é uma altura para a nave e outra altura para os corredores do interior. O transepto dela ele é da mesma altura da nave. A nave é isso aqui que eu estou mostrando, e aí você tem o transepto dela nessa mesma altura da nave principal, sendo que os corredores eles vão continuar na mesma altura deles, eles não vão mexer de altura. Então só o transepto que ele é mais alto para poder se igualar. Ela vai ter, e aí ele vai ter uma cúpula octogonal. E esse transepto ele vai ter uma cúpula octogonal. A nave e o corredor são cobertos por abóbadas de berço e terminam em 3 absides. A igreja ela vai ter 4 entradas, uma no norte, uma no oeste e 2 no sul. Entretanto, só 2 delas vão ser usadas ultimamente, porque não precisa de tanta entrada numa igreja. As paredes elas têm aparência sólida, com pouquíssimas janelas, como eu já falei. E é isso que temos para hoje. Esses desenhos maravilhosos feitos pelo Wesley, narração feita pela Maria Clara, edição feita por João Eduardo e Maria Clara, e o trabalho de pesquisa feito por Lourenço, Luiz, Mariana e Marcos Vinícius. Muito obrigada, por hoje é só.